contigo, nossa eterna gratidão. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para partilhar um pouco das reflexões do Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Primeiramente, dizer que as mães aqui presentes sintam-se abraçadas e saibam que Dia das Mães não é só hoje. Mãe é um título, um papel que merece todas as honrarias do mundo. Nós somos portais divinos através dos quais a vida se realiza na Terra. Então, recebam meu abraço, meu beijo afetuoso. Nós decidimos hoje comentar um pouco sobre a caridade. Nas palavras de seu Fabiano, neste instante, falando sobre a escravidão e o exemplo que ele deu, nós já observamos um gesto de caridade. Quanto o mundo tem precisado deles. A caridade é uma palavra muito falada, muito teorizada. Inclusive, na própria doutrina dos Espíritos, nós temos inúmeras citações, inúmeros textos que abordam este tema. E desde que nós nos entendemos como gente, que os nossos pais, sobretudo a nossa mãe, nos orienta a sermos bons. Meu filho, faça o bem. Meu filho, ajude. Meu filho, seja bom. A gente recebe essa orientação. Já são as primeiras instruções para que nós vivamos a caridade. Mas, apesar deste convite, durante inúmeras existências pelas quais passamos, nós convivemos com este convite à vivência da caridade, tentamos, nos esforçamos e continuamos nos esforçando para tanto, mas ainda não compreendemos direito o que significa isso. O que significa caridade? O que significa ser caridoso? Nós estávamos muitas vezes ligados à versão que nos passaram de que caridade é esmola. Então, alguém tem um gesto de doação material em relação ao seu próximo, este é caridoso. E nós fomos tentando nos habituar a isso, mesmo que neste gesto não estivesse presente o verdadeiro desejo de auxiliar. Quantas vezes, pela nossa imaturidade, pela nossa imperfeição moral, nós deixamos algo para alguém sem que o nosso desejo de auxílio fosse verdadeiro como sentimento. Nós, às vezes, atendíamos a uma pessoa em nossa porta para nos vermos até livre dela. Doávamos qualquer coisa, normalmente restos de comida que nós não iríamos mais comer, pão que já tinha passado daquele dia, já estavam no estado mais enrijecido do que no momento em que nós o compramos, e assim, durante todas as existências, muitas vezes, nós fomos repetindo um hábito e nos considerando caridosos. Chega a orientação da doutrina dos Espíritos para lembrar a nós o que o Evangelho de Jesus já nos diz. Porque Jesus, ao chegar na Terra, ele implantou a primeira semente, que foi a da humildade, da virtude da humildade, sem a qual as outras não conseguem se desenvolver. E, em seguida, em cada pensamento, sentimento, palavra e gesto, ele foi a caridade exemplar. Jesus tinha dinheiro, ele andava com a bolsa cheia de moeda e de comida para dar ao povo? Não. Mas o que foi que mais Jesus doou? Como era essa caridade de Jesus? Que exemplo de caridade ele nos deixou? Ele fez tudo isso, dando as lições. O tempo passou e nós fomos nos esquecendo, ficando unicamente na percepção da caridade como uma virtude teologal.
Então, eu tenho que ser virtuoso, eu tenho que ser caridoso, e ser caridoso é dar as coisas. Ponto. A doutrina dos Espíritos, como dissemos, veio à Terra para esclarecer e consolar. Então, inicialmente, em todos os aspectos da nossa existência, para nos elevar espiritualmente, existem as propostas da doutrina que estão vinculadas ao Evangelho de Jesus. As máximas do Evangelho segundo o Espiritismo são todas aquelas que nós conhecemos dos evangelistas. E entre elas aparece também a caridade em forma de amor. Neste momento em que a doutrina nos traz as instruções espirituais, a luz para a nossa vida, nos orienta a sermos pessoas que olhem o entorno, que olhem para o seu semelhante e possam auxiliá-lo, a doutrina, além de tudo isso que nos dá, nos vem ensinar o que é caridade. Em todas as obras da codificação, Allan Kardec, inspirado pelos espíritos superiores, pelo Espírito da Verdade e sua pleiade, colocou como dístico: fora da caridade não há salvação. Até nós nos encontrarmos com esta frase, com esta máxima, nós achávamos que a salvação estava numa religião. Então, eu vou ser salvo porque eu estou em tal religião e tenho uma determinada prática, disciplina religiosa. Não era assim que a gente pensava? Quando Kardec vem, inspirado pelos Espíritos, dizer que fora da caridade não há salvação, ele acaba democratizando a salvação e colocando a possibilidade de qualquer criatura, qualquer espírito, ascender espiritualmente, se salvar, se iluminar, esse salvar aqui bem entre aspas, não na compreensão que nós tínhamos anteriormente, desde que consiga executar em sua vida a caridade. Qualquer espírito. Então, não necessariamente espírita, a mensagem não veio para o espiritismo. Da mesma forma que o Evangelho de Jesus é atemporal e se destina a toda e qualquer criatura, em qualquer plano, a mesma coisa a doutrina dos Espíritos, que não veio para os espíritas, veio para a humanidade, que é uma mensagem que esclarece que nós só vamos conseguir paz e plenitude quando nos ajustarmos às leis divinas. Então, o primeiro convite, fora da caridade não há salvação, significa que nós temos de investir nisso. Se eu quero receber em mim as benesses, as alegrias íntimas, o bem-estar espiritual, eu preciso dinamizar a potência da alma, do gesto de olhar para o meu irmão, de me manifestar continuadamente com o desejo de auxiliar. É o desejo permanente do bem, independentemente de em que situação e a que pessoa nós estejamos aliados, ou para os quais nós estejamos desejando esse bem. Então, primeiramente, fora da caridade não há salvação, a máxima. Em seguida, no Livro dos Espíritos, nós temos uma parte que fala sobre a perfeição moral, o capítulo da perfeição moral, em que são trabalhados e discutidos, abordados os vícios e as virtudes. E neste capítulo, Kardec vem perguntar aos espíritos sobre caridade, sobre que virtudes, qual é a virtude mais meritória, qual é a virtude excelente. E os espíritos lhe respondem: a mais meritória de todas as virtudes é a caridade desinteressada. É outro aspecto que nós precisamos observar. Se fora da caridade não há salvação, vamos investir nela. Segundo, mas essa caridade tem de ser a caridade desinteressada. Os Espíritos respondem na questão 893 a Kardec, em O Livro dos Espíritos. O que significaria essa caridade desinteressada? O que é isso? Por que ele fez essa observação? Por que os Espíritos fizeram essa observação a Kardec? Porque nós estávamos, durante muitas existências, vivendo
caritativamente, mas sempre esperando uma recompensa, sempre querendo retorno, sempre querendo barganhar com Deus. Se não fosse para conquistar os bens aqui na terra, a felicidade aqui na terra, como muita gente diz, seria para achar um cantinho no outro lado. Deus arranjar um espaço bem maravilhoso para nós quando nós saíssemos daqui. Caridade desinteressada. Muitas vezes nós executamos gestos de caridade material sem que nos envolvêssemos com esse gesto. E os Espíritos dizem que muito mais importante do que o gesto é o que move esse gesto, é a intencionalidade. E para nos ajudar a compreender, do ponto de vista moral e espiritual, Allan Kardec continua a nos trazer o convite. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos 2 capítulos destinados ao tema. O capítulo 13º, que a mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, nos fala dessa caridade desinteressada, dessa caridade modesta, dessa caridade desprendida. Ninguém precisa saber o que a gente está fazendo. Ninguém precisa colocar no WhatsApp que trouxe 30 quilos de feijão para cá. Ninguém precisa dizer que fez isso, fez aquilo, porque a nossa ação fica registrada perispiritualmente. E quando nós sairmos daqui, todos os registros positivos e negativos estarão lá. E a nossa consciência vai avaliar o que é que nós fizemos. Caso nós não tenhamos conseguido nos ajustar nesse sentido, nós vamos voltar, pela misericórdia de Deus, para aprender. É por isso que nós estamos voltando diante de situações que gritam aos nossos ouvidos, que pedem socorro. E a maioria deles não é o pedido de socorro material. É o pedido de socorro espiritual, moral e espiritual. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 15º vem tratar também do tema caridade. É exatamente o capítulo que aproveita a máxima e comenta tudo o que a gente precisa aprender sobre ela. Fora da caridade não há salvação. E quando a gente pensa em salvação, do ponto de vista do Espiritismo, a gente vai ver que essa salvação significa transformação, iluminação. É o verdadeiro autoencontro. Porque no momento em que nós nos dispomos a auxiliar o outro, seja em que espaço for, seja em que situação for, nós vamos estar colaborando com Deus, trabalhando junto com Deus. É Deus se expressando em nós. É o nosso fluxo de sentimento elevado que deseja ver o nosso semelhante bem, que deseja ver o nosso semelhante em paz. E hoje, mais do que nunca, gente, a doutrina espírita tem um trabalho inestimável de socorro a tantas dores, tanto as dores materiais, sobre as quais Everton falou agora, quantas pessoas estão precisando do material. Aí tem gente que critica e diz assim, vocês botam no mau costume, vocês estão criando dependência. Na hora da fome, minha gente, não dá nem para pensar nisso, não. Porque nós estamos aqui assistindo a essa exposição, todos alimentados, provavelmente. Se nós não tivéssemos o alimento, pelo menos um pão para tomar com um cafezinho com leite, nós não conseguiríamos nem receber direito à orientação. Então, primeiro alimenta a barriguinha, depois alimenta o espírito. E além dessas dores materiais, tão bem exemplificadas aqui por Everton, nós temos as dores, os infortúnios ocultos. Nossos irmãos que estão profundamente angustiados, depressivos, fragilizados, buscando as casas espíritas, buscando ajuda em outras religiões para amainar, diminuir a sua dor. E nós estamos vendo os quadros de depressão e de suicídio que são horríveis no momento.
passando por esta noite negra, por esta treva sobre a qual Filomeno de Miranda nos fala, nós vamos ter que começar pelo conteúdo que recebemos, pela teoria que recebemos, com a ação. Gilson leu um texto que fala sobre a ação. Agir com Deus. As criaturas precisam entender isso. Nós estamos aqui para auxiliar a nós próprios e auxiliar o nosso próximo, para colaborar com Deus. Porque o investimento é muito grande para que nós demos certo, para que nós acertemos, para que nós façamos aquilo que nos cabe. Mas muitos de nós ainda estão assim, meio adormecidos, meio, sei lá, indisciplinados. E o chamamento do Evangelho é este. Então, Allan Kardec coloca este lema para todos nós. Coloca esse dístico e o tema central da doutrina espírita, a alma, o cerne do espiritismo, que é a caridade, vem em 2 capítulos e um deles está exatamente no centro do texto, do livro, da obra, para que a gente não esqueça que esse tema é central. Também em O Livro dos Espíritos, Kardec vem nos auxiliar a compreendermos melhor o que significa caridade, porque, como dissemos, muitas vezes só associamos caridade à esmola. E na questão 886, aquela célebre questão que é feita por Kardec, a espiritualidade superior, em que ele diz qual era o sentido da caridade, da palavra caridade, como a entendia Jesus. Para ver se o povo, escutando a resposta, se tocava, acordava. E aí os espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Pronto. Quando a gente escuta essa questão, essa resposta, dá vontade de se esconder aqui embaixo, né? Nós somos benevolentes. Nós temos esse desejo do bem permanente, com a vontade maior do mundo de ajudar todo mundo. Às vezes nós nos engajamos num trabalho na casa espírita e nos empolgamos demais, o que é maravilhoso, mas esquecemos daquele que está conosco dentro de casa, pedindo socorro, gritando, e nós não ouvimos, porque nós queremos é que as pessoas vejam: fulano faz tal coisa, fulano está trabalhando, fulano está fazendo tal caridade. Benevolência, ser bom. Lembrem de Jesus. Como era a bondade de Jesus? Jesus acolhia, Jesus se preocupava, Jesus abriu os braços e o coração para todas as criaturas, todas, independentemente de quem fosse, e sobretudo para os mais necessitados. Ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Todos nós somos doentes da alma. E Jesus teve esses gestos de bondade o tempo inteiro, olhando para a samaritana, olhando para a mulher adúltera, olhando para Zaqueu, olhando para qualquer um dos grandes vultos sobre os quais ele exemplificou através dos quais ele exemplificou o seu amor. Depois, indulgência. Nós somos indulgentes. Nós compreendemos os defeitos dos outros, ou estamos sempre apontando: olha a caridade. Chega uma pessoa e diz: olha, fulano está fazendo isso, isso e isso errado. E a pessoa, indulgentemente, tenta desconstruir essa versão e mostrar que todos nós somos luz, todos nós temos um lado maravilhoso, todos nós temos uma essência que é divina. E o nosso papel, a nossa tarefa aqui na Terra é exatamente exercitar. No trânsito terrestre, nós temos uma temporada de aprendizado. Será possível que, com tanta instrução do Evangelho, da doutrina, nós vamos ficar marcando passo, esperando? Pelo menos ouvir a mensagem nós já ouvimos. Agora é hora da ação. É hora de começarmos a fazer diferente daquilo que a gente fez. Então, ser indulgente, ser mais tolerante,
Prestar atenção que se o outro tem defeitos, nós também os temos. E podemos muito bem compreender que, nesse processo evolutivo, cada um está se esforçando para melhorar, mesmo com as imperfeições que ainda se apresentam. Nós perdoamos, ou coisinha difícil, né, minha gente? Perdoar. Basta a gente olhar o panorama social, que dá até um desengano. A gente diz, meu Deus, como é que eu faço para perdoar tal criatura? E o perdão diário. E olhar para aquela pessoa que a gente diz que pisa no nosso calo todos os instantes do dia e da noite. E buscar o perdão. E buscar a misericórdia. Buscar transbordar para o outro a misericórdia. É exercício difícil, não é, minha gente? Sou eu que sinto essa dificuldade. É difícil, mas é possível. Então, quando os Espíritos resumem a caridade como benevolência, indulgência e perdão, eles não estão falando da caridade material. Eles estão falando da caridade moral. E a proposta da doutrina é que nós nos transformemos cada dia. E no trabalho de doação em relação ao nosso próximo, ao nosso semelhante, nós vamos nos configurando como filhos de Deus verdadeiramente. Nós vamos configurando aquilo de bom que há em nós e fazendo que a essência divina se expresse. As pessoas conseguem ver Deus numa criatura que faz um gesto de amor, que se preocupa com o outro, que socorre. Nós estudamos na segunda-feira à noite, lá na Fraternidade Espírita Caminho da Luz, a obra Conflitos Existenciais. É um desafio, porque cada conflito tratado por Joana de Ângeles vem assim com um alerta para o nosso íntimo. E nós observamos que ainda temos todos esses conflitos. Aí, fica aquela preocupação, o que é que eu faço para melhorar? E estudando a culpa, uma pessoa chegou lá e disse, eu me sinto muito culpada. Eu vivo com um peso no meu coração, porque eu fiz umas coisas que eu não devia. Ficou assim, dando aquele tipo de testemunho. E Joana nos propõe o quê? Que nós tenhamos misericórdia também para conosco. Perdoar a si mesmo é o primeiro passo. Compreender que nós estamos no processo. Perfeição ninguém tem aqui, mas nós estamos buscando essa construção. Então, quando nos equivocamos, significa que nós não sabíamos fazer direito. Uma criança que está fazendo uma tarefinha, não sabe ainda articular, sei lá, a grafia, ela escreve o N ao contrário, o 5 parece, né? Ela inverte a posição, mas aos poucos ela não vai aprendendo a ajustar e fazer direitinho. Da mesma forma somos nós. Só erramos quando ignoramos, quando não temos aquele conhecimento, aquela consciência para realizarmos melhor. Então, por que tanta culpa? Por que tanta cobrança? Por que tanta autopunição? É preciso se perdoar. A caridade também tem de ser exercida para conosco. Se nós tivermos essa percepção, isso vai aliviar muito. Minha gente, tem gente que está se cobrando. Nós somos treinados, domesticados por escolas religiosas que muitas vezes nos colocaram como os pecadores, o horror do mundo, que a gente não tinha jeito. E hoje a gente vê que não. Todos nós nos equivocamos, mas a nossa destinação é a plenitude, é a paz, é a felicidade. Todos nós chegaremos lá. O único determinismo é este. Todo mundo vai ser feliz. Agora, resta trabalhar para isso. Começar a doar algo a alguém já é o primeiro passo. Mas no momento de doar, o que é que eu estou sentindo? Eu vou doar só para me ver livre ou eu vou doar porque sinto que o meu semelhante está sofrendo? Eu sei me colocar no lugar do meu irmão? Eu posso sair da minha zona de conforto para transbordar em relação ao outro? Esse é o exercício da caridade, já começando com o trabalho da emoção, do sentimento.
há mais ou menos 1 mês, 2 meses, não sei exatamente quanto, passou uma reportagem na TV Borborema, aqui de Campina, sobre um senhor, pai de 3 filhos, tem uma filha que teve paralisia cerebral e se encontrava no hospital da FAP, internada na UTI, há 14 anos. Eu não sei se vocês viram isso. E o pai, como a menina cresceu muito, não tinha quem manuseasse, trocasse fralda, desse banho, fizesse um monte de coisa. O hospital exigiu que ficasse um acompanhante com ela. E o pai foi ser esse acompanhante. A mãe teve de ficar em casa com 2 pequenos, um de 1 ano e outro de 4 anos. O pai teve de deixar a atividade profissional dele. Ele era catador de reciclagem. Olha a dificuldade. E começou a faltar coisa em casa. Então, o pai teve de vender tudo que tinha dentro de casa. Tudo. E quando a reportagem apareceu, graças a Deus, nessa casa, mostrou um armáriozinho. Quando a mulher abriu o armário, não sei nem o que era que tinha dentro. Nada, zerado. Parece que tinha um pouquinho de açúcar. Inclusive, o menino de 4 anos estava lambendo os dedos, melando numa colher de açúcar e lambendo os dedos, porque não tinha outra coisa para comer. E o pai, dando a entrevista, disse: eu queria que alguém de coração se compadecesse da gente e desse uma ajuda. E, graças a Deus, essa ajuda chegou, né? Porque quando a mídia começa a divulgar, muitas pessoas se mobilizaram. E eu tenho certeza de que a maioria delas se mobilizou não para aparecer, não para fazer parte de estatística, mas para auxiliar, porque sentiu no seu coração a dor do seu irmão. É muito difícil a gente se colocar no lugar do outro, quando a gente está com tudo certo, quando a mesa está farta, quando a família está ajustada, quando nós temos o nosso salário. Mas nos colocarmos no lugar de tantos trabalhadores que hoje não têm emprego, de tantas criaturas que estão sem nenhuma perspectiva. Como é que nós estamos diante dessas cenas? Então, a doutrina vem nos ensinar que nós precisamos executar a caridade, mas não apenas o ato de dar. Joana de Ângeles diz: caridade não é apenas dar, é dar e dar-se. É um processo de autodoação. E nesse processo de autodoação, no começo a gente vai com dificuldade, aos pouquinhos, todos nós temos essa dificuldade. Mas vai chegar um dia em que nós vamos estar fazendo isso automaticamente. Como quem aprende a dirigir um carro que não é automático, e nos primeiros dias sente aquela dificuldade para passar as marchas, para fazer meia embreagem. Lá para frente a gente faz assim, nem sabe o que está fazendo. A mesma coisa é esse exercício que vai se constituindo. Porque nós precisamos entender que essa essência do Espiritismo, essa essência do Evangelho, essa essência que é amor, é o amor essência que está dentro de nós para ser dinamizado. É aquele exercício de colocar a mão na charrua e lembrar do nosso semelhante. E olhar que ele precisa, seja em que esfera for. E muitas vezes nós estamos preocupados unicamente com as estatísticas. Aí eu atendi 300 famílias, eu fiz não sei o quê, mas eu não sei nada sobre elas. Eu não sei o que elas estão sentindo. Eu não conheço a realidade delas. E o exercício tem de estar vinculado a essa emoção, a esse sentimento. Em 2007, foi feita uma pesquisa, um experimento de um neurocientista brasileiro. Quem conta esse caso é Anete Guimarães, numa palestra em que ela fala sobre a visão científica da caridade. E ela diz que várias pessoas foram colocadas à disposição desse experimento. O primeiro experimento era o seguinte. Primeiro, o cientista queria saber, o neurocientista queria saber o que significava caridade. Ele foi fazer a experiência para ver se ele entendia o que era essa tal de caridade.
E o primeiro experimento, ele deu R$100, digamos, a 5 famílias, a 5 pessoas, para essas 5 pessoas doarem a qualquer instituição de caridade. E cada uma delas destinou os R$100 à instituição, escolhida, claro, e se sentiu bem. Diz que esse exercício deu prazer a elas. E para saber como esse prazer se dava, o cientista colocou um scanner cerebral para observar a movimentação cerebral, as ondas, que áreas estavam sendo ativadas. Então, o primeiro exercício foi esse. O segundo exercício, ele pediu que cada pessoa tirasse do seu bolso R$100 e desse a qualquer instituição de caridade. Aí, na hora de tirar do bolso, né, não houve prazer. O scanner cerebral demonstrou que todo mundo sofreu muito. Era uma dificuldade para tirar os R$100. Porque, né, a crise está grande. Então, ninguém queria se desprender daquele dinheirinho. O terceiro experimento foi feito assim. O cientista colocou um vídeo motivacional sobre algumas instituições que recebiam ajuda, filantropia, e cada um deles buscou sentir qual instituição mereceria receber os R$100. E no momento em que os vídeos motivacionais foram apresentados, o povo começou a se emocionar, a sentir vontade de ajudar. Meu Deus, essas criaturas nessa situação. E nesse momento, o scanner cerebral começou a identificar uma movimentação estranha numa área do cérebro que nunca era movimentada. O famoso lobo pré-frontal, que está ligado à questão moral e espiritual, ao nível emocional nosso. Então, o cientista concluiu que só há caridade verdadeira quando esse lobo pré-frontal se ativa, ou seja, quando o sentimento envolve a ação. É muito mais prazeroso, é muito mais gratificante, é muito mais estimulante, entusiástico, fazer algo quando a gente sente que precisa fazer. A gente olhar para as crianças lá em Moçambique, por exemplo. Pouca gente sabe a situação. A gente olhar aqui o nosso sertãozinho maravilhoso. A gente olhar pessoas aqui na favela do Papelão. A gente olhar os moradores de rua que estão embaixo dos viadutos, nas portas de lojas, por desejo permanente do bem, de ajudar. Aí tem caridade. Aí existe essa caridade essência, esse amor essência se expressando. Aí existe partilha. Partilha é uma palavra que está muito esquecida. É cada um pensando em si. Sou eu mesma e eu só. E os meus filhos, os meus parentes, aquele povo que está mais próximo. Os outros, eu não quero saber. Partilhar. Quem mais partilhou do que Jesus? Partilhou do seu conhecimento infinito. Partilhou do seu amor. Partilhou os pães e os peixes. Ele exemplificou. E nós precisamos partilhar. O egoísmo diminuindo, a sociedade vai se ajustando mais. É porque cada um só pensa em si. A maioria não está pensando no todo, no coletivo. Existe aí o interesse pessoal. E mesmo em gestos de caridade, nós observamos o interesse pessoal. E voltamos para a primeira questão. Porque a mais meritória de todas as virtudes é a caridade desinteressada. Num dos textos comentados das Instruções dos Espíritos, se não me engano, no capítulo 13, São Vicente de Paulo diz, Espírito, que a caridade é a âncora de salvação, a eterna âncora de salvação em todos os mundos. Não é só aqui na Terra, não. Então, a gente tem que começar o exercício aqui, com dificuldade, capengando. Eu vou dar os 100, mas não estou com muita vontade, assim, com medo, porque pode faltar para alguma coisa. Mas depois eu posso, nesse gesto de doar os 100, por trás dele existir esse amor
esse amor que dinamiza em nós o Deus interno. E esse é o verdadeiro autoencontro, essa é a verdadeira salvação. Francisco de Assis, maravilhoso, o pobrezinho de Assis, não era o riquinho de Assis, era o pobrezinho de Assis. Ele se dispôs a ajudar e se desprendeu de tudo. E tantas grandes almas assim o fizeram. Jesus foi o exemplo maior e tantos outros assim o fazem. Então, meus irmãos, nós estamos num momento de muita responsabilidade. A doutrina dos Espíritos nos convoca a fazermos a nossa parte, a buscarmos dinamizar essa vontade de ser bom, essa vontade de auxiliar qualquer que seja a criatura, essa vontade de sair dos limites estreitos da materialidade e transcender em direção ao nosso semelhante. O mundo tem jeito, solução existe, mas Deus não vai mandar Jesus de novo em carne e osso para resolver nossos problemas, não. Porque também, se ele chegasse, no mínimo ele ia levar um tiro. Jesus pede que nós colaboremos com ele para realizarmos o trabalho no bem. E esse exercício da caridade é convite todos os dias. Emmanuel nos diz que para o nosso desenvolvimento espiritual, a caridade é tão importante, o exercício da caridade é tão importante quanto o ar que nós respiramos para o equilíbrio orgânico. Então não tem mais o que dizer. E a caridade não precisa de bolsa. A caridade é enxergar o outro. A caridade é ser indulgente. A caridade é fazer uma prece. A caridade é dispor o seu amor para o entorno. Este exercício nós já temos condição de fazer. O convite está feito. Meu tempo foi embora. Eu gostaria apenas de concluir fazendo a leitura de um trecho do texto de Joana, que está na obra Vigilância, em que ela diz assim: é tanto papel na minha vida, chegou. Eu vou ler só um trecho, tá certo? Para vocês não se cansarem nem ficarem com mais sono. Ela diz: a caridade é algo maior do que o simples ato de dar. Certamente, a doação de qualquer natureza sempre beneficia aquele que lhe sofre a falta. Todavia, para que a caridade seja alcançada, é necessário que o amor se faça presente qual combustível que permite o brilho da fé na ação beneficente. A caridade material preenche os espaços abertos pela miséria socioeconômica visíveis em toda parte. Além desses, há todo um universo de necessidades em outros indivíduos que renteiam contigo e esperam pela luz libertadora do teu gesto. A indulgência em relação aos ingratos e agressivos. Olha o desafio, olha que reflexão. A compaixão diante dos presunçosos e perversos. A gente não tem essa compaixão. A tolerância em favor dos ofensores. A humildade quando desafiado ao duelo da insensatez. A piedade dirigida ao opressor e ao déspota. A oração intercessória pelo adversário. A paciência enobrecida face às provocações e à irritabilidade dos outros. A educação, eu estou grifando aqui a educação, que rompe as algemas da estupidez e da maldade que se agasalham nas furnas da ignorância, gerando a delinquência e a loucura. A caridade moral é desafio para toda hora, no lar, na rua, no trabalho. Exercendo-a,
Recorda também da caridade em relação a ti mesmo. Outro convite, nós já o fizemos. Jesus, convivendo com os homens, lecionou, exemplificando todas as modalidades de caridade, permanecendo até hoje como o protótipo mais perfeito que se conhece, tornando-a a luz do gesto que vence a sombra do mal através da ação do amor. Caridade, pois, eis a meta. A caridade é uma terapia. E através dela, que é fundamentada no amor, nós vamos conseguir nos elevar espiritualmente e colaborar com Jesus para o nosso mundo ser melhor e para o mundo do nosso semelhante também. Que Ele nos abençoe e nos ampare por todo o sempre. Agradecemos a nossa querida irmã, professora Angelina, a sua palestra que foi muito edificante, temos certeza que todos gostaram. Lembrando aqui que o irmão nos lembrava que amanhã é o aniversário de 150 anos da morte de Allan Kardec, codificador da doutrina dos espíritos. É uma data, então, de imensa reverência de todos nós, porque temos que reconhecer esse homem extraordinário que foi Allan Kardec, um inovador das nossas ideias espirituais. Nós vivíamos presos ainda ao cristianismo, ao protestantismo do começo do século XVI e da Igreja Católica. Kardec codificou essa doutrina quando o iluminismo dominava o pensamento europeu. E foi citado pela nossa irmã em várias partes. Todo o arcabouço da nossa doutrina começa pelo Livro dos Espíritos, que de verdade é representado por 1019 perguntas, uma resposta de espíritos iluminados sobre os assuntos mais complexos, mais difíceis para o entendimento da raça humana. Ainda hoje é difícil a grande maioria de suas perguntas. Então nós queremos prestar essa homenagem, agradecer a nossa irmã e convidar os irmãos que queiram na sexta-feira. Terça-feira nós temos trabalho natural aqui. Na sexta-feira vamos ter uma confraternização, onde, em lugar de uísque, teremos suco de fruta e alguns pães, não os pães da pescaria milagrosa de Jesus, mas os pães mesmo fabricados pelos nossos irmãos padeiros de Campina Grande. E vamos conversar, vamos convidar alguns irmãos e irmãs, sobretudo as poetisas que queiram declamar, os poetas também, sobretudo na linguagem mística, porque falar sobre a linguagem puramente profana não é o caminho melhor para a nossa comemoração. É uma organização dos nossos irmãos e que eu apoio plenamente. Na próxima fora terça-feira, na próxima sexta-feira, aqueles que estejam trabalhando, se quiserem vir ter conosco, não paga nada, nós não cobramos dízimo, respeitamos a cobrança do dízimo em toda parte, mas nós não concordamos nunca, nem vamos concordar, porque nós levamos muito a sério uma passagem do Evangelho de Jesus que diz textualmente que nós teríamos que dar de graça o que de graça recebemos. E se alguma coisa fazemos em prol pela felicidade do nosso próximo, através das nossas preces, do nosso trabalho meditativo e de passos magnéticos ou de passos espirituais, todos são feitos com assistência espiritual. E até hoje, há 46 anos que trabalhamos nessa casa, nenhuma falange, nenhum frade, que é normalmente os nossos diretores, são eles os nossos diretores, nenhum frade nos aconselhou a pedir dízimo a ninguém. E sempre a recomendação é que temos que dar de graça o que de graça recebemos. E a Casa do Caminho vem fazendo um trabalho, agora no mês de agosto, completa 40 anos que nós damos aqui essa feirinha do amor, com muito sacrifício, mas, mercê da bondade divina, temos cerca de 120 mães pobres que levam um alento para a sua miséria e o seu sofrimento. E todos os sábados nós estamos aqui com as crianças dos bairros mais humildes, dando um pouco de instrução das coisas divinas que acreditamos e dando sempre um jantar para que elas voltem para os seus lares,
ao menos naquela noite, não passem fome.